Eu já vou comentar com vocês essa questão que o Lula anda falando em tudo que é lugar aí e que repetiu, inclusive, durante o debate da Band TV no domingo. Não devo nada para a justiça, né? Eu já vou falar sobre isso aí com vocês. Quero mostrar que ele deve sim para a justiça. Mas antes disso, eu quero passar para vocês alguns números sobre o desempenho da economia brasileira neste exato momento em que eu estou falando com vocês, que é dia 1º de setembro. São 13 horas e 30 minutos. Sol belíssimo em Porto Alegre, tempo bom, temperatura amena. Está muito bom. O Rio Grande do Sul hoje está como devia estar sempre aqui, com temperatura amena e tempo bom. Mas, enfim, alguns dados macroeconômicos para vocês aí. 3 ou 4 dados que são fundamentais para que se possa entender o que está acontecendo com a economia. Se vocês quiserem, podem anotar, que eu acho que é importante numa discussão. Principalmente para quem fica se queixando, não, mas é muito pior do que estava, porque... Conversa. Olha só, e saímos de uma pandemia agora há pouco, hein? 2 anos, ainda nem saímos total, né? Mas passamos 2 anos aí a ferro e fogo, né? Temos uma guerra na Ucrânia lá, são tempos difíceis para todo mundo, para todas as economias de qualquer parte do mundo. Mas aqui, o que está acontecendo no Brasil? Hoje, então, nessa quinta-feira, dia 1º de setembro, dia 22, começa a primavera, hein? Mas tem flor já está florescendo aqui, tudo, na capital do Rio Grande do Sul. Bom, mas vamos aos dados macroeconômicos aí. Anote aí, né? Acho que é muito importante. São dados de hoje, quinta-feira, dia 1º de setembro. Né? Primeiro dado macroeconômico importantíssimo, definidor para os rumos da economia, que é o desempenho do PIB, do Produto Interno Bruto, que reúne todas as bens e serviços produzindo riqueza num determinado período, né? Então, vamos lá. Primeiro semestre desse ano, né? Segundo o IBGE de hoje, quinta-feira, fechou com um crescimento de 2,5%. 2,5%. Com base nos dados do segundo trimestre deste ano, aí, que houve um crescimento de 1,2%. Na média do primeiro semestre, nós temos um crescimento de 2,5% no primeiro semestre. Isso me passa a percepção de que nós vamos fechar esse ano o PIB com muito mais do que o mercado financeiro, através do Boletim Focus, toda segunda-feira, projeta. Mais do que o próprio governo admitiu, mais do que o próprio Banco Mundial admitiu. Parece que só o Paulo Guedes é que dizia, vocês vão ter uma surpresa. Eu acho que não vão ter uma surpresa. Acho que nós vamos ter alguma coisa aí como um crescimento de 3% no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, graças a essa política desastrosa de condução da pandemia por parte do governador Eduardo Leite, nós vamos ter uma queda no PIB de 8%. O Brasil cresce 2,5%, 3%, Rio Grande do Sul menos 8%. E ele é candidato de novo. Bom, então isso aí é a questão do PIB, né? Do desempenho da economia na produção de bens e de serviços nesse período aí do primeiro semestre, né? Anotem bem aí, hein? Segundo trimestre, dados de hoje, 1,2%. O mercado achava que ia dar 0,9%. No semestre, 2,5%. Projeção para esse ano, 2,5% a 3%. E inflação? A inflação, estamos a 9%. Então, abaixo dos 2 dígitos, 9%, e está se encaminhando aí para 8%, 7%, talvez feche o ano em 6%. Pô, olha, melhor do que Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra. Inflação, hein? Estava bem abaixo dos 2 dígitos. E que é um dado que interessa a todos também, macroeconômico, é a questão do desemprego. Né? Desemprego. A taxa levantada pela CAGED é de que a taxa de desemprego do Brasil caiu abaixo dos 2 dígitos também. Na verdade, 9,1% sobre a população economicamente ativa, né? Mas eu ouço as pessoas dizerem, mas a massa salarial está menor. Não está menor. A massa salarial, segundo dados da CAGED também, a massa salarial dos salários, né? Salários, a massa salarial
a renda, né, também aumentou. Se vocês quiserem conferir esses e outros dados, aí é só dar uma olhadinha ali no meu blog polibbraga.com.br. Olha, senhores, tinha um consultor político do ex-presidente Bill Clinton, quando ele foi para a reeleição, ele foi interpelado por um colega dele, da equipe de marketing do Bill Clinton, durante a campanha eleitoral, que estava perplexo com os bons números da pesquisa de intenções de votos, porque, segundo ele, esse amigo, esse companheiro de marketing do James Carville, ele perguntou para ele, olha, mas como é que pode isso aí, pois tive aquele escândalo da Mônica Lewinsky. Não sei se vocês se lembram, a Mônica Lewinsky era uma estagiária ali da Casa Branca que fez sexo oral com o Bill Clinton no salão oval da Casa Branca. Ele tinha esse gosto, aliás, que é quase de todos os homens também. Enfim, senhores, ele perguntou isso aí. E o James Carville, ele cunhou uma frase ali que acompanha todo mundo o tempo todo em todas as campanhas eleitorais. É a economia, estúpido. Pois bem, se é a economia, estúpido, Bolsonaro está reeleito. Hoje mesmo, o preço da gasolina aí, nas refinarias para os distribuidores caiu mais 7%. O Bolsonaro está tendo muita sorte também, porque o preço da gasolina é calculado muito com base nas cotações internacionais do petróleo, que está caindo, e na cotação do dólar aqui no Brasil, que está estável. Cai, não cai. Está beirando sempre os R$5, né? Hoje R$5,20. Então, se é por aí, se o James Carville está correto, está pelada essa coruja. E não é só por causa da economia, mas ele dizia, é economia, estúpido. Claro que não é só. Aqui no Brasil não é só por causa da economia. Né? Aqui entram razões de ordem moral também, que eu acho que nos Estados Unidos do Clinton não entrava essas questões de ordem moral, né? Porque, o presidente ser flagrado fazendo sexo oral dentro do seu gabinete, tomar até um pedido de impeachment vencedor, que ele venceu. Imagine isso acontecer aqui no Brasil. Nós tivemos presidentes aí que claramente tinham amantes, eram conhecidos, o próprio Lula, né? O caso da Rosemary, por exemplo, é um deles, né? Chegou na capa da revista Veja, né? Mas aqui no Brasil, essas ações, atitudes por parte de presidente da República até que não pega muito, né? Dizer, o fulano de tal tem uma amante. E daí? Tá separado. E daí? Político, os próprios políticos não gostam de usar isso em relação aos outros, né? Porque a maioria dos nossos políticos aí tem telhado de vidro nesse aspecto aí, né? Bom, em relação aos processos do Lula, né? Eu queria falar mais tempo com vocês sobre isso aí, mas me estendi demais nessa análise do desempenho da economia do Brasil neste momento aí, decisiva para as eleições que vão acontecer daqui a um mês e um dia, né? Em relação ao Lula, Lula dizia, eu sou a alma mais honesta desse planeta, né? Não devo nada à justiça. O Bonner dizia isso aí para ele, disse isso para ele na sabatina. O senhor não deve nada à justiça. Mentira, né? O próprio Sérgio Moro, que condenou o Lula na justiça, na oitava vara criminal federal de Curitiba, Sérgio Moro hoje veio no Twitter, ele pode dar uma olhada ali, no Twitter dizer, olha, é mentira isso aí, não, é mentira, ele está devendo sim para a justiça, né? Eu fiz um levantamento e cheguei à constatação seguinte, se vocês quiserem, e isso que eu estou dizendo também está no meu blog polibbraga.com.br, mas dos 11 casos mais conhecidos contra o Lula, em 6 as acusações prescreveram, ou seja, não houve decisão por parte da justiça, dos magistrados, em relação a 6 dos 11 casos mais conhecidos. Prescreveram, ou seja, passou o tempo que poderia levar tramitando aquelas ações penais contra ele, né? Então, mas 5 continuam ativas, né? O Lula, na verdade, ele está livre da cadeia, ele foi preso, né? Há 2 anos, 9 meses... Não, ele cumpriu penas de 2 anos, 9 meses e 21 dias, né? E ele segue com 5 processos trancados ou suspensos
na justiça, né? Na verdade, desses 11 processos, o Lula foi absolvido apenas em 3, né, processos. Esses são os números. Mais números você pode conhecer no meu blog, né? Só para completar esses dados aí, ele foi condenado em todas as instâncias de tudo que tem de processo até agora em 2 processos, do triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia. Ele foi condenado na 8ª Vara Criminal Federal de Curitiba. Depois, nesses 2 casos, as sentenças foram confirmadas aqui em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e depois confirmadas no Superior Tribunal de Justiça também, quer dizer, em todas as instâncias, né? Foi condenado, foi por isso que ele foi para a cadeia, inclusive, né? Porque naquela época em que ele foi para a cadeia, que o Moro botou ele na cadeia, foi porque estava em vigor uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que dizia que condenado em segunda instância pode ficar preso por decisão do juiz. Foi o que aconteceu, foi por isso que ele foi parar na cadeia. E foi solto porque o Supremo, cheio de amiguinho dele lá, resolveu mudar a jurisprudência que ele mesmo tinha estabelecido. E disse, agora só pode ser preso depois de transitado em julgado. Ou seja, condenado em segunda instância não pode, né? Num segundo momento, o ministro Edson Fachin, ele inventou lá que a jurisdição não poderia ter sido as que condenaram o Lula em Curitiba, mas em Brasília. E simplesmente anulou, não absolveu, anulou os processos até ali, que foram retomados. Mas as investigações que foram feitas e a denúncia do Ministério Público Federal a respeito da corrupção do Lula no sítio de Atibaia e do triplex, essas continuam ali, todas, as delações premiadas, inclusive. Eu até tenho publicado muitas delas no meu blog, polibibraga.com.br. Essas informações eu queria trazer para vocês aí, e acho que seria interessante, muitos de vocês que têm amigos, inimigos, colegas, conhecidos, que querem opor restrições ao que você diz, anote tudo isso aí, né? E vá, olha, bota uma colinha aqui no bolso e leva para debater com eles, porque se tem uma coisa que funciona em qualquer debate, é a verdade, né? Fosse o James Carville, eu poderia dizer, é a verdade, estúpido. É a verdade, né? É a verdade, né? É por isso que a verdade vai prevalecer nessas eleições agora do dia 2 de outubro. Vocês não acham, não? Eu acho.